Aleluia. Senhor, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, Senhor, aleluia. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Aleluia, santo teu nome, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória
e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo teu nome, Jesus. Santo, santo, santo teu nome, Jesus. Exaltado, glória a ti, Senhor. Não há outro maior que o Senhor. No céu, na terra, no mar, comparado a ti não há, Senhor. Em todo o universo não há, Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu governas sobre tudo e todos. Tudo foi criado por intermédio do Senhor. Tudo foi feito por ti, Deus. O controle está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia, aleluia. Os anjos, os arcanjos, querubins, serafins adoram ao Senhor, e os 24 anciões se prostram diante da tua presença e exaltam o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, 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 Senhor dos senhores. Que o Senhor cresça. Reconhecemos, Senhor, que carecemos da tua glória. Reconhecemos, Senhor, que precisamos de ti, que precisamos de ti, que desejamos a tua presença. Não há outro, Senhor, no céu, na terra e no mar. Exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado no meio da igreja, no meio do teu povo, na congregação, Senhor, do justo. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Certo. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Maior.
honras ao teu nome, honras ao teu nome. O nome que é maior, o nome que é maior que todo nome. Diga, seja exaltado, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Senhor, aleluia, seja exaltado sobre todo nome, seja exaltado, nome sobre todo nome, seja exaltado, exaltado. Seu nome é vida, Senhor, aleluia. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre o Senhor me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Diga, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Levante suas mãos e diga, Senhor, seja exaltado, aleluia. Seja exaltado, aleluia. Seja exaltado, todo sempre. Seja exaltado, exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és poderoso, tu és exaltado, tu és digno de glória, digno de honra. Não há outro semelhante ao Senhor, comparado ao Senhor. Te adoramos, Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Josanilson, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Mais um dia que Deus tem nos abençoado. Mais um dia de tanta correria, de tanto livramento, de tanta bênção do Senhor na nossa vida. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando. Momento de dízimos e oferta. Continuar adorando o Senhor. Abre tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Que bom, amado.
mais um dia. Lucas 6:38. Aleluia, aleluia. Dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos dará, porque com a mesma medida com que tiveste medido, vos serão também medidos. Que privilégio, amado, de hoje a gente estar aqui bem de saúde. Cura é bom, mas o melhor ainda é andar em saúde divina, de a gente não precisar da cura. A cura é bom, é excelente a cura, mas o bom mesmo é a gente não precisar da cura. Andar em saúde divina, andar em saúde, acordar pela manhã bem de saúde, dormir à noite bem de saúde. E Deus nos tem abençoado. Deus tem nos abençoado. Abre tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Fala o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele com quem o instrui. O 7 fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso que eu e você semear, certamente a gente vai colher. É lindo isso, amado. O que eu plantar, o que você plantar, certamente você vai colher. E a gente viu lá atrás, no versículo atrás, que o que? Dai-se-vos-á uma medida recalcada, transbordante. Isso tudo foi Deus que te deu. A gente não vai estar aqui fazendo esforço para você dar, não. É de acordo com o que propôs no teu coração. A gente poderia aqui lançar campanha para isso ou para aquilo, que tem muitas igrejas que estão fazendo isso, mas a gente decidiu andar debaixo da palavra de Deus. E você entender que dai-se-vos-á uma medida transbordante, porque o que o homem plantar, certamente ele vai colher, e vai ser de acordo com o que propôs no teu coração. Que vê, você vai estar livre. E o melhor disso tudo é que quando a gente vai ofertar e dizimar aqui, a gente não pede para ninguém pôr o nome. Tem algumas pessoas que põem o nome, às vezes, que quer dar uma certa quantia, mas a gente não pede para ninguém pôr o nome, para você ser livre. E você vai dizimar e ofertar debaixo de uma palavra, que você é livre, é de acordo com o que propôs no teu coração. Amém? Nesse momento a gente vai estar ofertando e dizimando aqui na casa do Senhor. Amém? Aleluia. 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 Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos estar orando. Pai, quero te louvar, Deus, por cada dízimo, por cada oferta, Pai. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado maravilhas, Pai. Te agradeço, Pai, por cada dízimo, por cada ofertante, Pai, aqui nessa noite, Pai, porque eles entenderam, Pai, porque eles estão dando, estão ofertando, porque o Senhor deu primeiro, Pai. Te agradeço, Pai, pelas nossas necessidades supridas, Pai. O Senhor é um Deus que supre, Pai. O Senhor é um Deus que nos guarda. O Senhor é um Deus que tudo pode na nossa vida, Pai. Te agradeço, Pai, por cada semente plantada, Pai. Sabemos que cada irmão que dizimou e ofertou, Pai, eles estão lançando semente, Pai, crendo que a gente vai estar prosperando a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. E aquelas pessoas também que não pôde, creio que o Senhor também vai estar dando condições para ela estar ofertando e dizimando na tua casa, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode na nossa vida. Sabemos que o Senhor é um Deus que tem o seu jeito de trabalhar na nossa vida, Pai. É o que eu te oro e te agradeço, Pai, nessa noite. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem estaria pregando hoje era um amigo meu, pastor da Verbo da Vida, mas de última hora ele teve uma reunião, gente lá no ministério para participar. Não sei se na próxima terça ele vai estar disponível para estar aqui conosco, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Aleluia. E é bom e agradável exaltar e louvar o nome de Jesus. Os cultos já estão liberados, os irmãos podem estar participando. Hoje não estamos transmitindo, né? Online, ao vivo, vamos dizer assim, né? Porque deu um problema geral na internet. A Clécia até disse que lá perto da casa dela levaram os fios tudinho, não foi? Tá o povo tudo sem internet. Mas a câmera está filmando, está gravando, né? Então quando a gente chegar hoje à noite, a gente descarrega lá na... E se tiver internet em casa, né? Que a gente saiu, não tinha também em casa. Então vamos esperar que tudo vai voltar ao normal. Amém? Tudo bem com vocês? Graça e paz, estão tudo bem? Todo mundo bem? Amém? A família, tudo na bênção. Graças a Deus, eu creio em Deus que isso vai passar. Amém? Já está passando. Em nome de Jesus. E que breve você vai estar deixando, né, de usar essas máscaras. Amém? Que eu creio que isso também vai passar em nome de Jesus. Não é tão bom quanto se pensa ou que se quer, porque na verdade vocês ou nós estamos respirando gás carbônico, né? Muita gente não sabe disso, mas essa máscara ela possibilita que, porque a gente expira como é que se chama? Oxigênio, e expira, bota para fora, né? Isso mesmo? Gás carbônico. E o gás carbônico é um perigo. É praticamente aquilo que sai do escapamento do carro, para você ter ideia. Só tem aquele cheirinho do combustível. No caso da gente, pode até ter um cheiro bom, se tem um cheiro ruim, né? Mas é diferente. E quando a gente inala esse gás por uma quantidade muito excessiva,
isso prejudica, isso vai direto para o sangue. Ao invés de ir oxigênio para o sangue, vai gás carbônico para o seu sangue, que depois se transforma num tipo de ácido diferente. Eu não sei agora especificar qual é, mas eu vou trazer para vocês. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Que não é para usar? O ideal é usar em local, ambientes fechados, se você está conversando com outra pessoa, mas se você estiver caminhando, fazendo uma caminhada, se estiver na praia, se estiver num lugar aberto e não tiver gente por perto, o ideal é você respirar o oxigênio normal, tá bom? Amém? Não esquece disso não, porque isso adoece também. Então as pessoas não sabem, de repente estão doentes, né? Meu Deus, enfraquecida. Amém, amados? Eu estava orando ao Senhor quando Ele ligou para mim, que eu liguei para Ele, né? Primeiro, para saber que quando a gente convida alguém, a gente sempre entra em contato depois, ó, tudo certo, a data tal, para não passar em branco. E Ele disse que não podia estar com a gente. Quem está ansioso de estar aqui, e já conversou comigo, falou comigo hoje de manhã, acho que esse domingo não, talvez o outro, eu vou começar com ele, é o pastor Misael, amém? Disse, pastor, marque um dia aí, pastor, quero estar com vocês. Então ele está ansioso de estar conosco aqui. A gente pode marcar um domingo desse para ele estar aqui junto conosco, adorando ao Senhor também, trazendo aquela palavra poderosa de Deus para o nosso coração, amém? E não esqueci o que eu prometi para a igreja. Eu estou vendo só como é que a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer um louvorzão, amém? Se for preciso a gente faz 2 cultos, faz um de 5 às 7 e um de 7 às 9, porque quando chegar num certo número de gente, a gente não deixa entrar mais. Aí se quiser ficar ali fora, depois que eu terminar, o que tiver sai e o outro entra. Então a gente vai ver como é que a gente vai coordenar isso aí direitinho, para não aglomerar, né? Amém? Mas está no meu coração esse propósito da gente fazer esse louvor aí com todo mundo, fazer um louvorzão de agradecimento a Deus, né? Porque o Senhor nos deu livramento, né? É bênção de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deixa eu só pegar aqui, amado, um pedacinho. Lute contra o pecado. Amém? Lute contra o pecado. Vamos ler, fazer uma leitura aqui. E depois que a gente ler, a gente vai orar ao Senhor. Eu sempre oro ao Senhor pela manhã. Sempre eu busco a Deus orando nas minhas orações pela manhã. Eu sempre digo a Deus, Deus me livra 1 milhão de vezes. Isso num dia só. Me livra 1 milhão de vezes do pecado. Guarda os meus olhos, guarda as minhas mãos, guarda a minha boca, guarda os meus ouvidos, os meus pés, os meus pensamentos. Porque, amados, é constantemente que o diabo está tentando nos dragar, enviando situações, enviando ofertas. Isso não é só mulher não, é homem também. E ele vai, envia tentação, envia uma coisa, envia outra. E é necessário a gente sempre estar lutando, né, contra isso, para não ser vencido, não se deixar vencer, né, isso pelo pecado. Então, lute contra o pecado. Então, lute com todas as suas forças. Abra aí o texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4, em Hebreus. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até onde o sangue. Olha para aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mas nós vamos fazer outra leitura. Vamos lá para o Antigo Testamento agora, na Bíblia. Levítico, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Levítico capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Nós vamos fazer essa leitura. Quero que você preste bastante atenção. Amém? Fica atento. Hoje é um culto de ensino da palavra. A gente sempre traz uma palavra de incentivo para os irmãos, sempre traz uma palavra de correção, sempre traz uma palavra para alinhamento, para que a gente ande alinhado. Estamos nos últimos dias. Cheguei aqui na igreja, eu chego mais cedo. Então uma pessoa chegou para mim, um de vocês chegou para mim e disse: pastor, o negócio está sério. Já chegou no sul do Brasil, vindo pela como é o nome do lugar? Argentina, vindo pela Argentina, uma nuvem que na verdade não é uma peste de gafanhotos. E você sabe que quando ele passa, meu amado, destrói tudo, não tem boquinha não, não tem pesticida, não tem nada que possa matar aqueles bichos.
Só o poder de Deus mesmo. Então, para você ter ideia como uma coisa está, né? Não está fácil, entendeu? Então, vamos ler na palavra de Deus. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão. Amém? Vamos ver o que foi que Deus disse. Vamos ver o que foi que Deus disse a Moisés e a Arão. Ele disse assim: o homem que tiver a sua pele, o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Vamos ver? O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e se a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Vamos lá. Se a mancha lustrosa, preste atenção nesse nome, lustrosa, na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Vamos lá, versículo 5. Ao 7º dia, o sacerdote examinará, se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote, não é isso? Então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Vamos lá. Esse encerrar é guardar, é deixar num lugar, ok? O sacerdote ao 7º dia, e seria já 14 dias, né? O examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo. Postula, é isso mesmo, o homem levará as suas vestes, lavará as suas vestes e será limpo. Versículo 7. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Versículo 8. Este o examinará, e se a pústula, não é isso? Se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Vamos ver o 9, final. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és lindo, Tu és Deus. Nesta noite, Senhor, nós pedimos ao Senhor a revelação do Teu doce Espírito Santo que venha sobre nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, o coração dos ouvidos seja como palha seca e a Tua palavra seja como fogo consumidor. Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que os Teus filhos ouçam nessa noite, entendam espiritualmente, recebam da parte do Senhor revelações nessa noite. Em nome de Jesus, que se abra o entendimento de cada um deles e que eles compreendam, Senhor, a Tua palavra, como o Senhor tem transmitido para nós nesses últimos dias, e que possam recebê-la no seu espírito e ser, Senhor, em nome de Jesus, sensível à voz do Teu Espírito nessa noite e receber da parte do Senhor esta palavra. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito, Senhor, que venha roubar, que venha tirar, que venha, Senhor, desviar a Tua palavra dos Teus filhos, que eles recebam nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amados, olha só. Na Bíblia, a lepra era uma doença, na época, na Bíblia, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. Então,
assimilada e comparada ao pecado. Então, na Bíblia, naquela época, era uma doença contagiosa, era uma doença que era assimilada e comparada ao pecado. Então, na época lá, não tinha cura. Preste atenção nisso. Isso porque, da mesma forma que a medicina não conhecia a cura da lepra naquela época, a medicina não conhecia a cura, a religião também não conhecia o perdão dos pecados, e sim a condenação. Estão entendendo? Então, na época lá atrás, eles não conheciam a cura da lepra, não havia cura. Então, por não haver cura, a pessoa era condenada a ficar separada. Ou, se Deus curasse ela, tudo bem. E da mesma maneira, a religião, ela não conhecia a graça de Deus. Amém? Não conhecia o perdão de Deus. Então, quando alguém pecava, era o quê? Era condenada. Essa pessoa era condenada. Pecou, errou, está condenada. Até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, a religião condenava as pessoas. E a medicina na época, e os homens da época, quando alguém contraía a lepra, eles eram condenados, eram afastados, eram esquecidos, porque na época a medicina não tinha cura. Então hoje não se chama mais lepra, chama hanseníase. Queimou a lâmpada do... Tem um pipoco que queimou. Então hoje se chama hanseníase, ok? Então hoje se chama hanseníase. Como se chama hoje essa doença, né? Retratada especificamente com sintoma de lepra. Então, quem tem o sintoma é conhecido como hanseníase. Então, no tempo bíblico, amado, qualquer mancha estranha, a gente viu isso antes, a partir do versículo 1, qualquer mancha que eles achavam estranha, então, desde uma micose, uma coceirinha, alguma coisa, a um câncer, que também já tinha, sempre teve, de pele, poderia ser considerado como lepra. Hoje já existe, por exemplo, a medicina, eles fazem teste, eles sabem muito bem o que é, o que não é. Então, quando há um problema, uma dificuldade, alguma coisa, então o que é que acontece? Eles sabem determinar, detectar o que é, através de exames eles sabem. Mas naquela época eles não sabiam. Então qualquer micosezinha, qualquer coceirinha, qualquer mancha, qualquer coisa, então eles já assimilavam como lepra. Então nós vamos ver umas coisas interessantes que a Bíblia fala sobre isso. Então 3 casos no Antigo Testamento são interessantes e alarmantes sobre a lepra. Eu vou dar 3 coisas, 3 exemplos de pessoas que contraíram, né, que pegaram a lepra, e a gente vai ver em situações diferentes, né? O primeiro caso que a gente vê está em Números capítulo 12. Se você quiser, como é que se chama? Colocar aí, Números capítulo 12. Foi o primeiro caso, Números capítulo 12. Então, em Números capítulo 12, nós podemos ver que Miriam, que ela falou mal de Moisés, ok? Miriam capítulo 12, a gente vê, você pode marcar aí, depois você lê todo o capítulo 12. Miriam, ela falou mal de Moisés. E o que é que acontece? A Bíblia diz que ela ficou leprosa, ok? Ela ficou leprosa, porque falou mal de Moisés. Geazi, que pegou os bens de Naamã, primeiro foi Miriam, depois foi Geazi. Geazi era um moço, né, que ajudava o Eliseu, e a gente vê que Naamã era o comandante da Síria, que era leproso, era um homem que Deus era com ele, mas ele era leproso. Então uma menina que estava na casa dele lá, o que é que acontece? Falou do profeta, falou do homem de Deus, ele saiu de lá da Síria, veio para aqui para o povo de Israel, com uma carta do rei, dizendo que queria ser curado. A história você já conhece. E quando ele chegou lá, o que é que acontece? Ao invés de ser recebido pelo homem de Deus, o homem de Deus mandou justamente seu moço ir para ele, e disse que ele tinha que dar 7 mergulhos, não é isso? Num lago que tinha lá, que esse canal era água mineral provista do lago que tinha, do rio Jordão, né? Na verdade, o que é que acontecia? O povo de Deus fazia muito sacrifício. Você tem ideia do que é matar um boi grande? Não, vamos ver vários, vamos ver só um. Então quando se corta, se sangra o boi, não sai muito sangue.
E sangue você já sabe, qualquer gotinha de sangue, um animal que a gente mata ou alguma coisa, com menos de 6 horas, 8 horas ele já apodrece, fica fedido. Se não tiver, se estiver solto no sol, alguma coisa, tiver exposto, ele apodrece. Então ele sangrava aqueles animais e todo aquele sangue, tudo aquilo, ele ia tudo para aquele rio, ia tudo para aquele lugar. Então era uma água podre, fedida. E aquele homem, ele ficou indignado, porque ele era uma liderança, era um homem, segunda pessoa depois do rei lá, do rei dele, e ele se sentiu ofendido com aquela situação. E ele não queria de maneira nenhuma fazer o que o homem de Deus disse. E nisso um dos seus soldados disse: meu senhor, ele pediu coisa demasiadamente difícil para o senhor, tomar um banho, tomar um mergulho. E a Bíblia diz que ele deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando foi no 7º, ele ficou completamente curado. Só que aconteceu algo interessante. O homem de Deus, ele não quis pegar, porque aquele homem rico, quando veio de uma cidade para outra, ele trouxe muitos presentes. Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe muita coisa para dar de presente. Tipo assim, comprar a sua cura. Mas o homem de Deus não recebeu, ele não quis receber. Então quando o moço viu aquilo ali, né, o Geazi viu aquilo ali, ele olhou assim e disse: rapaz, é muito dinheiro, é muita coisa, eu não vou deixar isso barato não. E ele tentou enganar o homem de Deus. A Bíblia diz que quando o rei foi, o comandante Naamã foi-se embora, ele arrodeou por outro caminho, chegou lá e disse: olha, meu senhor disse que mudou de ideia, mandasse de volta que ele vai querer. Então o homem não tinha problema, não voltou para perguntar nem nada. Ele pegou todos aqueles bens, todo aquele ouro, tudo aquilo e entregou na mão daquele moço. E logo quando ele voltou para o homem de Deus, certamente ele escondeu em algum lugar, né? Aí o homem de Deus foi, deu a sentença para ele. Disse: olha, que a lepra que de Naamã passe para você. E a Bíblia diz que instantaneamente ele ficou leproso. Então todo aquele dinheiro que ele pegou, tudo aquilo que ele pegou, não serviu de nada. Amém? Não serviu de nada. Então não tem realmente servido de nada para muitos, para alguns, né? Que estão justamente querendo barganhar com Deus, querendo fazer alguma coisa com Deus em relação a bens, em relação a favores. Então esse é o segundo exemplo na Bíblia. E o terceiro exemplo é o rei Uzias, que quis exercer a função de sacerdote, que não lhe era permitida. Então tinha um rei, tinha um sacerdote e tinha um profeta. Isso é interessante porque essa foi uma das razões também de Deus ter rejeitado Saul. Porque o que foi que aconteceu? Primeiro, ele desobedeceu a Deus, não fez o que Deus mandava. E segundo, por o profeta demorar tanto a chegar, o profeta Samuel, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele foi, tomou o lugar do profeta e fez o que? E sacrificou no lugar do profeta. Ele não tinha esse direito de fazer isso. Aí foi quando o profeta chegou e perguntou: que mugido de boi é esse? Que zoada é essa? Ele disse: olha, eu estava esperando você e você não chegou, então eu fui na frente e sacrifiquei, porque senão o povo ia pensar que Deus não estava comigo. E ali o profeta foi embora e ele quis que o profeta ficasse, segurou na roupa do profeta. E a Bíblia diz que quando o profeta puxou a roupa, rasgou um pedaço da roupa. Aí aquilo ali serviu como já um exemplo para ele. Aí o profeta disse que da mesma maneira como rasgou aquela roupa, aquele tecido, né, que foi o sacerdote, do sacerdote, da mesma maneira Deus tinha rasgado ali o ministério dele, tinha cortado o ministério dele. Então o rei Uzias, ele quis exercer a função de sacerdote, que não lhe era permitida. Veja lá, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Veja o que a Bíblia diz, amado. Mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha o que aconteceu. Então o altar de incenso, ele ficava no lugar santo. Ele nem entrou no santo dos santos, preste atenção. Tinha um lugar, o átrio, que qualquer pessoa podia entrar.
Tinha o lugar santo, que só os sacerdotes podiam entrar, e tinha o Santo dos Santos, que era um lugar lá atrás, onde era a presença de Deus. Então ele desobedeceu e entrou no lugar que só os sacerdotes deveriam entrar. Agora veja a diferença, amado. Davi entrou e não pegou lepra. Quantos estão entendendo? Amém? A Bíblia diz que Davi estava em determinado lugar, estava com fome, não tinha o que comer. Ele entrou e tem mais. Ele pegou os pães da propiciação, levou e comeu. Porque tinha os pães que o sacerdote colocava. Então ele entrou no templo, foi lá, entrou no santo, pegou os pães, comeu e não pegou lepra e não pegou nada. Veja que coisa interessante. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui rapidamente o simbolismo, né, da lepra com o pecado. A gente vai ver o simbolismo da lepra com o pecado. Nós vimos que Miriam pegou lepra porque ela falou mal do seu irmão. Amados, esse estudo, se a gente for estudar mesmo sobre lepra, é um assunto tão profundo, para vocês terem ideia. As pessoas pregavam lepra por falarem mal das outras. Veja que coisa, era sério. Então hoje é o pecado. Então quando a gente fala mal de alguém, isso para Deus é como lepra. Muitos não estão pegando fisicamente, mas espiritualmente estão leprosos, estão com pecado. Para vocês terem ideia como a coisa era séria. A lepra era uma coisa tão séria que a pessoa que contraía, ou a família que tinha, o sacerdote ia na casa, fazia um processo. Você viu o processo que ele fazia de 7 dias? Mandava deixar a pessoa guardada. Depois ia olhar mais 7 dias. Ia olhar novamente para ver se aquela mancha aumentou, se não aumentou. Então tinha todo um processo. Até na casa da pessoa, as paredes ficavam meia verde, de uma cor diferente. Então eles iam lá. Eu estou contando só uma parte. Se você procurar mesmo, você vai ver. Havia um processo de raspagem. Assim como a pessoa, ele raspava. Se voltasse novamente, eles teriam que derrubar a casa da pessoa. E, se eu não me engano, parece que botava fogo naquele lugar. Para você ter ideia quanto é sério essa questão da lepra. E a Bíblia compara a lepra com o pecado. Então veja que coisa interessante, né? A primeira coisa que a lepra faz, ela oculta. Preste atenção, a lepra, ela oculta. Então a lepra, depois de contraída, ela pode demorar muito para se manifestar visivelmente. Então quando alguém contrai ela, fisicamente falando, às vezes está com vírus lá, mas ela não se manifesta. Por exemplo, a doença do besouro, acho que é o besouro de Chagas, ok? De Chagas. Só se manifesta quando a pessoa já está velha, de idade. Minha mãe mesmo teve, que é o quê? Coração inchado. Isso é quem morava antes. Hoje os novos não sabem o que é isso. Eu já morei em casa de barro, chamada casa de taipa. Então tinha uns besourozinhos que tinha, a pessoa estava dormindo de noite, ele mordia. Aí passava o vírus para a pessoa fica infectada. E quando chega já de idade, 60, 70 anos, o coração começa a crescer. Por crescer demais, ele não cabe na caixa torácica, né? E bate com mais dificuldade. Aí fica batendo mais lento, aí a pessoa acaba morrendo. Minha mãe teve essa doença, né? Então, a lepra, ela fica oculta, escondida. Então, não é de imediato que a pessoa pega. Da mesma forma, o pecado esconde e muitas vezes demora a aparecer os seus sintomas, ou não é? Às vezes a pessoa está num site pornográfico e está caladinha lá de madrugada, né? Ninguém está vendo, está lá, ó, num zapzinho, num grupozinho indecente, ninguém está vendo. Até aquilo vinha à tona, de alguma maneira, alguém pegar, ou de repente a pessoa ficar tão viciado que de repente não quer fazer mais nada, só pensa naquilo. Ou, isso eu estou falando prostituição, mas tem jogos, entendeu? Cuidado, vocês jovens, né? Os meninos jovens aí, ó. Cuidado, jogo vicia, amado. O vício, não tem um vício da cocaína, das drogas. Se você quiser ver sobre isso, procure sobre o Natan. Eu trouxe ele aqui, pastor Natan Rufino. Ele fala sobre isso. Só que ele fala sobre prostituição. Mas da mesma maneira, o vício pode ser em tomar café, em comer determinada comida, só comer aquilo ali. Televisão, ver um determinado programa viciado naquilo ali. Em jogos, viciado em jogos.
Eu já fui viciado em jogos. O que, pastor? Já fui. Trabalhava numa empresa, né? E fazia hora extra. Dizia que ia fazer hora extra, porque eu fui sempre organizado nas minhas coisas, no sentido assim, de trabalho. Onde eu trabalhava, eu conseguia fazer meu trabalho no tempo real. Mas o que é que acontecia? Eu trabalhava, terminava o trabalho, mas a minha liderança não sabia. Só vou ter que ficar mais um pouco para terminar o trabalho. Mas o trabalho já tinha terminado. Então eu ficava ali para tentar passar de estágio. Veja, que coisa séria. Estava no estágio, não, eu tenho que descobrir esse estágio aqui. Porque tinha um jogozinho lá que pegava uma bomba, pegava uma arma, pegava alguma coisa em lugares diferentes, que eu tinha que descobrir onde era. E não só era eu não, tinha outro amigo também que ficava de outro lugar, ia para minha sala, ia ficar lá, tentar jogar para ver. Então vicia. Isso não é de agora. Eu lembro que quando eu era menor, acho que eu tinha meus adolescentes assim, feitos meninos. Alguns aqui, a Nelise sabe quem é, Barroada. Alguém sabe quem é Barroada? Quem sabe quem é Barroada? Que hoje é um motoqueiro, né? Ele tinha o cabelo grande. Era eu, Barroada, tinha outros meninos ali na minha época de adolescência. A gente gaseava a aula para ir jogar, na época aqueles chamados fliperama, né? Então jogava. Então é vício, cuidado com vício. Jogo vicia, prostituição vicia, roubo vicia, drogas vicia, cigarro vicia, que é uma droga, né? Bebidas vicia. E o vício, amado, é o pecado. Amém? Porque em nenhum lugar você vai encontrar a Bíblia falando sobre cigarro ou sobre bebida. A Bíblia não vai condenar o vinho, ou condenar a cachaça, ou condenar alguma coisa não. Mas o problema é o vício. Tomou a primeira, quer tomar a segunda, quer tomar a terceira, daqui a pouco quer tomar a grade toda. Quantos estão entendendo? É assim, amado. Tomou, disse que negócio mais bom, aí tomar mais, daqui a pouco tá, aleluia, glória a Deus, Senhor é bom. Eita, tá alegre, né? E a Bíblia diz isso: enchei-vos do Espírito e não do vinho que causa contenda. Salmo é provérbio que diz que a pessoa que bebe, ela não sabe o que fala. Pode ver que uma boa maioria, depois que se embriaga, fica bebão mesmo, quando depois retoma no outro dia a consciência. Rapaz, foi, rapaz, tu fez um show aqui, tirou a roupa, dançou pelado. Foi nada, queria agarrar a mulher de fulano de tal, beijou não sei quem. Por quê? Sai de si, a mente fica descontrolada e não sabe o que está fazendo. Aí depois, fiz isso mesmo, fez. E alguns falam um videozinho, né? Depois mostra a pessoa, pronto, ela fica com vergonha, é um santo remédio. Para alguns, né? Tem outro que não tem vergonha na cara mesmo, de jeito nenhum, aí toma um pileque todo dia e tá bebendo todo dia. Bebe para dormir e acorda para beber. Então cuidado, amado, sempre tem a primeira dose, sempre tem o primeiro cigarro, sempre tem a primeira página. Não, deixa eu ver só isso aqui, só um beijinho, não uma massa, mais um negocinho, daqui a pouco pronto, aí acabou. Então cuidado, e o pecado é da mesma forma, ele é oculto, né? Ninguém chega para o outro, só eu estou viciado em jogo, ou eu estou viciado nas páginas aí da rede social. Não diz, fica calado. É uma coisa oculta, até o ponto de crescer e se tornar visível. É o caso da lepra. Contagiosa, olha lá, ela é oculta e é contagiosa. A lepra é uma doença que transmite de um para o outro. A lepra ela é transmissível, tem um determinado estágio que ela é transmissível. Principalmente através do contato próximo com a pessoa ou utensílios que tenham manuseado. Então, se uma pessoa que ela está contaminada, ela pegou numa Bíblia, ou de repente pegou na sua mão, num dado momento, tem um momento que ela hoje já tem, vamos falar mais na frente o que está acontecendo, mas naquela época qualquer coisa que a pessoa tocasse, só para você ter ideia, o leproso daquela época, quando ele chegava perto das pessoas, uma distância de, me parece que era 3 metros, era mais, eles tinham que gritar, leproso, leproso, leproso. Aí a pessoa se afastava, não queria conversa com ele, não queria tocar. Lembra de Jesus com os 10 leprosos? Entendeu? Aqui em Recife tinha um lugar chamado Miroeira, acho que era Miroeira. É Miroeira, Sérgio? Miroeira. Era uma cidade, até fizeram uma entrevista um dia desse. Era uma cidade que quando as pessoas contraíam lepra, mandava para lá. E lá elas ficavam. A família não podia visitar mais, porque não pode.
E lá eles constituíram família, porque chega um determinado tempo eles tomando remédio, ficam curados. Hoje já está mais moderno, eu vou explicar o que está acontecendo hoje. Mas naquela época, quando não tinha cura, então eles ficavam lá. E tem, por exemplo, tem um artista, ele é de Minas, conhecido como Aleijadinho. Ele tinha lepra, né? Que é da época do barroco, é isso mesmo? Eu estou dando aula já, né? E ele fez várias estátuas, não sei se a estátua, o nome é arte barroca, que eram umas estátuas tá lá em Minas Gerais, muito, e no mundo também tem muitas espalhadas. E dependendo do estágio ou da contaminação de como é, a pessoa chega a perder membros, cai os dedos do pé, cai muitas partes, cai a orelha, entendeu? Então é uma doença perigosa, ok? Então veja que coisa. Então ela era contagiosa. O pecado é transmitido, preste atenção, o pecado ele é transmitido. A saúde não, o pecado é transmitido. Talvez a pessoa pega lepra e nem sabe de quem ou onde pegou. Talvez a pessoa quando pega, ela não sabe onde pegou ou de quem pegou. Porque como eu disse, ela é o que oculta, a pessoa pega e não sabe, é um vírus, contamina. Então o pecado ele contagia ou não contagia. De repente um sabe da vida do outro, aí chega para o outro, e chega para o outro, e lá, daqui a pouco está cheio. Então contamina outras pessoas. Então o pecado contagia, né? A lepra também. Lembra que eu falei para vocês que tinha, acho que no capítulo lá que a gente leu de Levítico, versículo 2. Aí aqui brilha, vamos ver o que é que brilha, né? Brilha. Dentre os tipos de lepra, não é isso? Da época, havia uma comum em que a pele lustrava. Lustrar é brilhar, lustrava, ou seja, brilhava. Isso era o primeiro sinal de que a doença se manifestaria em seguida. Vai lá em Levítico capítulo 13, versículo 2, vê se é isso. 13, 2. Levítico capítulo 13, versículo 2. Olha lá. O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa. Olha lá o nome, tá vendo? Pronto, vamos ficar só nessa parte aí. Lustrosa. Lustrosa é brilho, ela brilhava. Em algumas pessoas se destaca, a pele fica brilhosa, brilha, chega a brilhar. Ok? Então, em seguida, o local começa, aqui diz aqui, ó. Era o primeiro sinal de que a doença se manifestaria em seguida, ou seja, tinha estágios. Primeiro ela brilhava, entendeu? A pessoa contraía o vírus, ficava contaminado e a pele brilhava, lustrava, né? Isso era uma das primeiras coisas. Outros estágios vinham depois. Vamos entender. Da mesma maneira, o pecado, à primeira vista, nunca parece feio. Pecado não parece feio, não. Homem casado com outra mulher não é feio, né? Se arruma outra porque para ele é bonita. Mulher casada que arruma outro, para ela é bonito. Então não é feio, não. Se fosse um desdentado, uma desdentada, um descabelado, uma descabelada, um fedido, uma fedida, ninguém queria, né? Mas sempre o inimigo vai mandar uma coisa bonita, entre aspas, né? Não, é bonita, é linda, é maravilhoso, é tudo que eu sonhava. Então vai sempre mandar assim, um bonitão, uma bonitona, né? Então sempre é bom, nunca é ruim, sempre é bom. Se pecado fosse ruim, ninguém queria, né? Então por que é que tantos pecam? A Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então muitos estão pecando. Da mesma maneira o pecado, à primeira vista, nunca parece feio, mas se apresenta bonito para iludir. Então para iludir ele é bonito. A mesma coisa, não rapaz, só isso aqui, leva esse negócio, pode levar, não vai fazer falta não, a empresa é rica, tem muito, né? Tem muito aí. Um amigo meu mesmo disse que trabalhava, acho que era na GC Leve, sei lá, e tinha umas pessoas lá, cristãos, viu? Entre aspas, que chegava lá no corredor, aí pegava aquelas fitas durex bem grandes, aí botava os produtos de limpeza aqui, as pastas, os negócios aqui, parecia o Robocop, né? Passava a fita assim,
e vestia a roupa por cima. Isso dentro do vestuário, todo mundo vendo. Aí saía lá todo... Era uma dessa que eu passava o fio para meu nome, portaria, né? Olha, fulano de tal, dá um baculejo nele aí. Porque está sujando, amado, o nome. Cristão, veja, né? Fazendo isso. Então tem muitos lugares isso aí, gente que faz essas coisas, né? Então, da mesma maneira. Então, a primeira coisa que brilhava. O segundo estágio era inchação. Olha lá, inchação. Em seguida, o local começava a inchar, crescer ou avolumar. A gente vai ver como era. Se era uma determinada mancha, alguma coisa, brilhava, quando era depois começava a inchar, ficava inchado, ok? Da mesma maneira, o pecado nunca se contenta com um pouco. O pecado, você já viu, por exemplo, tem um filme, como é o nome do filme, rapaz? Está na Netflix, muito bom, que é um pessoal que eles vão roubar uns traficantes, só quando eles chegam lá, eles vão roubar na casa, e eles chegam lá na casa, eles descobrem que o dinheiro dos traficantes, quando chega lá não acha dinheiro, aí ficam com raiva, vão embora. Aí depois sente um cheiro muito forte de tinta. Que cheiro é esse? Aí olha a parede. Essa parede foi pintada recente. Aí quando faz assim que rasga, a casa é um cofre, é toda de dinheiro. Veja, eles foram roubar uma quantidade. Quando chegou lá, tinha 100 vezes mais. O que eles poderiam ter feito? Roubava só a quantidade que ele ia e ia-se embora. Mas o ladrão, o pecado, sempre quer mais. Acharam pouco, levaram tudo o que podia. Contrataram um helicóptero daqueles de guerra bem grande, que nem um helicóptero de guerra conseguiu levar a quantidade de dinheiro que eles roubaram. Então não é a mesma coisa ladrão de banco, ele rouba um banco, então é muito dinheiro quando ele rouba, né? Um carro forte é muito dinheiro, mas logo eles não ficam satisfeitos. Lembra daquele filme lá, Sérgio? Quer roubar mais. Senão a gente roubou esse, mas vamos roubar o outro para se aposentar, porque aquele ali foi pouco, a gente vai roubar aquele ali que é 10 vezes mais. Aí vai atrás de mais. Então o pecado, ele nunca é saciado, ele sempre quer mais, sempre é mais risco, sempre quer se envolver mais, sempre quer fazer mais, até dar errado, né? Até dar errado. Então veja o que acontece. Sempre quer mais e mais, e vai se alastrando de pouco em pouco. Então vai alastrando de pouco em pouco, daqui a pouco quer roubar o mundo inteiro. Diz, não, eu só roubei um país, vou começar a roubar países agora. E vai começar a roubar países até ser pego. É isso que acontece, ok? Então a gente viu aí, ó, que tem primeiro, a primeira coisa é o culto, né? Sobre a lepra é o culto, o pecado é o culto, contagia, o pecado contagia, ele brilha, o pecado brilha, vem a inchação, né? Sempre querer mais. E depois é o que? É indolor. Que coisa é essa, pastor? Essa doença, ela mesmo caindo parte do corpo, pedaço de orelha, pedaço de dedo, parte do corpo da pessoa, a pessoa não sentia dor. De repente estava trabalhando, feito um aleijadinho lá, fazendo uma pintura, um negócio, caiu um dedo, eita, caiu o dedo, eu nem vi, porque ele não sentia dor. Se machucava naquele lugar, não sentia dor. E vamos ver aqui, né? Então, com o progredir da doença, a pessoa não sente dor alguma. Até hoje, a forma de diagnosticar, presta atenção, é aproximar o fogo para saber se está com lepra. E se não sentir nada, é porque não está, se não sentir nada. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, houve uma época dessa, faz um tempo atrás, que uns 5 anos, 10 anos, que eles faziam um comercial para prevenção da hanseníase. Quando eles descobrem um foco, alguma coisa, ele faz, porque, por exemplo, se uma pessoa está contaminada, ela sai contaminando sem saber. Depois, quando descobre, toma remédio e tal, mas até então, quando eles descobrem, ele vai e faz uma campanha. Então, eles diziam na campanha que se você tem mancha no corpo, e ele mandava fazer um teste. Qual era o teste? Você pegava uma vela, acendia uma vela e botava, assim, não muito, pouco, se aproximava do fogo. Então, se não doesse nada, porque o fogo está batendo, como é que não vai doer? Ou tinha uma mais simples, pegava uma agulhazinha e furava. Se não sentir dor nenhuma, então você deve procurar um médico, porque é alguma coisa que você
que naturalmente seria hanseníase, que é o nome de lepra, né? Seria uma lepra, ok? Então veja só, da mesma forma o pecado tira a sensibilidade da pessoa, ok? Contra o mal, e às vezes a pessoa está queimando no pecado e não percebe. Olha só, tirava a sensibilidade, então às vezes a pessoa está queimando no pecado e não se liga, né? A mesma coisa, vamos ver o lado da lepra. A pessoa está acontecendo alguma coisa, ela está trabalhando, cortou o braço, se cortou, se queimou e não está sentindo nada. Então quem está com pecado, no caso o pecado ele nos cerca, né? Nos rodeia. Cadê? Jaconias, desliga ali. José Nilson, desliga aquele ali. Aquele lá, é lá o azul que tem em cima. Pronto. Da mesma maneira, amados, o pecado, quem está na prática do pecado, porque entenda, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não estou dizendo aqui que ninguém é imune, ninguém é super-homem, ninguém não pode, não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estamos, ok? Precisamos da glória de Deus. E a Bíblia diz também que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e o Espírito de Deus não habita em nós. Está escrito dessa maneira. Deixa eu comparar uma coisa aqui para você entender. Eu sempre falo nisso para a gente ter uma noção, no nosso entendimento, o que é que acontece. Veja só. Da mesma maneira e forma o pecado, quando alguém, tipo, você vai andando na rua, aí vem um passarinho, aí pousa na sua cabeça. Você não pode de maneira nenhuma impedir que ele pousou, porque você estava andando, ele veio e pousou, depois voou. Mas você pode impedir que ele faça o quê? Um ninho, ok? Você pode impedir que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Então imagina, você andando na rua, aí vem a bem-te-vi, sei lá, qualquer um passarinho, traz um graveto, aí joga na sua cabeça, e você vai deixando, traz outro graveto, joga na cabeça, traz outro, joga... Daqui a pouco tá com aquele ninho. E se for aquele ninho de garrincha, hein, José Nilson? Quem sabe o que é garrincha? Garrincha é uns passarinhos pequenos, mas o ninho dele, amados, acho que vocês não tem muito contato com o engenho, essas coisas não. Sem exagero, chega a ser maior do que esse aqui, ó. E ele faz de quê? De espinho. Nenhum passarinho, nenhum bicho que é para cobra não entrar, outros passarinhos não entrar. Ele chega aquelas árvores, principalmente pé de ingá, de cajá, raçaba. Pé de cajá, aí ele chega, só que não é um, é vários, né? São vários. Ele faz o ninho em conjunto, vários, tipo um monte de passarinhos. Aí ele traz aqueles ramos de espinho e vai fazendo, o ninho fica... Aí uma vez, escuta só, veja como que é um mistério, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e veio uma pessoa de fora, do Rio Grande do Sul. E ele achou incrível aquele negócio, esse rapaz, consegue um ninho desse para mim? Aí a gente pegou um ninho desse que o passarinho já tinha deixado, né? Já tinha nascido os passarinhos. Tirou o ninho e trouxe, botou no lugar, o ninho se desfez todinho. Mas quando estava lá não se desfazia. Não sei se o passarinho ia colocando direto, um mistério nisso aí, né? Se desfez todinho. Então eles faziam uns ninhos grandão assim, ó, tudo de espinho. Imagina você andando na rua, um negócio desse na cabeça. Aquele ninho bem grande, tudo de espinho. Quer isso aí? Não é nada não. Então é a mesma coisa, é o pecado. Ele vem para a nossa vida, vem para a nossa cabeça, vem para o nosso coração, vem nos tentar. Mas se a gente disser não, ou se a gente impedir, né? Sai passarinho, vá, fizer assim, ele vai embora. Mas se a gente não fizer nada, ficar de boa, né? Tranquilo, ele vai trazendo galho, vai trazendo galho, vai trazendo galho, vai trazendo galho. Daqui a pouco está aquele ninho bem grande. Então da mesma maneira é o pecado. Olha lá, indolor, né? Da mesma forma é o pecado, tira a sensibilidade da pessoa contra o mal, e às vezes a pessoa está queimando num pecado e não percebe. Então da mesma maneira e forma como tem a lepra, né? Que a pessoa, o teste na época lá, eles não tinham remédio para saber, não sabia, tá com uma mancha tal, e pegava um fogozinho, botava, se a pessoa não sentisse dor, pronto, era a lepra, entendeu? Então lute contra o pecado. Uma característica que podia ter sido falada
é incurável, né? Entende? No início a gente começou dizendo que era incurável, né? Lembra? Era incurável. Mas da mesma forma que essa doença hoje tem tratamento, ela tem tratamento. Então, quando alguém é descoberto, quando alguém contrai essa doença, o que é que acontece? Existe um tratamento, inclusive é público e é caro, mas o governo paga, o SUS paga, eles dão um remédio que a pessoa toma, que na maioria das vezes, não são todos, mas alguma, pelo menos a maioria, a pessoa muda de cor. Se a pessoa é branco, ela fica literalmente preto. Se ela é preto, ela fica uma cor meio azulada, uma cor diferente, muda de cor. Então toma durante um tempo, passa um tempo tomando, aí depois vai lá no médico, ele faz os testes e tudo, aí ela estaciona onde ela está, ela nem vai mais para frente, nem fica ali. Também não contamina mais. Ou seja, uma espécie de uma cura, né? Entenderam, amados? Então veja que coisa interessante. Também o pecado tem cura pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Então antes não tinha, lá atrás não tinha, o pecado antes não tinha cura. Mas a partir do momento que Jesus veio e morreu por cada um de nós, o pecado tem cura, amém? E a Bíblia diz assim, 1 João 1,9, põe aí, Rodolfo, 1 João 1,9 diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, primeiro tem que confessar: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, me ajuda, me perdoa. A Bíblia diz que Ele perdoa. Jesus, quando ia curar alguém, sempre dizia: perdoados estão os teus pecados, porque sabia que a doença que mais precisamos de cura não é a física, e sim a espiritual. Eu finalizo com isso. Amém? Você pode vencer o pecado. Então, quando Jesus, na maioria das vezes, ia curar as pessoas, ou curava as pessoas, você vê que ele dizia, você vê aquele homem lá, lembra do homem que tiraram a telha da casa e desceram ele, os amigos, 4 amigos? O que foi que Jesus disse? Antes de Jesus curar ele da paralisia, do que ele era aleijado, Jesus disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquilo ali indignou aquelas pessoas, porque eles disseram assim: oxe, esse cara é Deus para perdoar pecado? A gente teve o maior trabalho, trouxe esse homem aqui, tirou a telha, desceu ele com corda, com tudo. Veja o trabalho que a gente tem para esse homem chegar e dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus sabe que o problema, amados, não está no físico, não. Está só se manifestando o que está acontecendo espiritualmente. Quantos estão entendendo? Amém? Por que a ciência manda a gente rir? Porque diz que quando a gente ri, é não sei quantos músculos da face que são movimentados, que são estimulados. Isso é bom. Mas tem gente que arrancou o tempo todo, não ri, não faz nada, precisamos rir, né? Rir um pouquinho. A irmã está rindo, eu estou falando, ela está rindo. José Nilson também. Então temos que rir, amado, amém? Ria em presença do Senhor. Então, o que acontece? Jesus sabia que o físico era o de menos. Tanto que quando ele perdoou os pecados dele, ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui na terra, filho, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai e anda. Pois na mesma hora o aleijado se levantou, pegou a cama dele, botou aqui debaixo e foi-se embora. Aí ficaram, estarrecidos. Porque Jesus sabe que o maior problema nosso, amado, não está no exterior, não, está no interior. Está com pecado, não é o físico. O físico é de menos, o físico Deus cura. O físico Deus faz o milagre. Mas o problema maior está no interior. Como é que está o seu interior? Como é que está o meu interior? Então está precisando de cura, está precisando de milagre, está precisando de arrependimento. A gente precisa se arrepender, precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar mais, ler mais a palavra. Hoje não tem desculpa, porque tem o YouTube aí, tem tantas mensagens. Você escolhe a mensagem do pastor que você quiser, desde o pastor Amaury ao pastor Davi. Tá vendo? Desde Luiz Hermínio a Antônio, sei lá, das contas. Você escolhe a cantora preferida, o cantor preferido, a mensagem preferida, do fogo, do gelo, da água, da brasa, do que você quiser. Se é tradicional, tem mensagem tradicional. Se é fogo, tem mensagem do fogo. Não tem desculpa,
bota lá para escutar, para ouvir, escuta a mensagem, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não, a gente dá tanto tempo para o que não presta. Se a gente gastasse a metade do tempo que a gente gasta jogando, escutando uma palavra, ouvindo um louvor ou alguma coisa, rapaz, a gente estava além, ó. Amém? Então, espero que você tenha sido edificado nessa noite. Você que está nos acompanhando, né, que ainda vamos passar ainda para a internet, Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Domingo nós vamos estar aqui 7 horas, buscando a presença de Deus. Pode vir, pode trazer pessoas se você quiser, não tem problema. Vamos receber a todos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Vamos exaltar o nome de Jesus. Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Não há outro, Senhor, comparado a Ti no céu, na terra, no mar. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus. Glorificamos o Teu nome e exaltamos esse nome sobre todo nome. Pai, no nome de Jesus, reverenciamos esse nome poderoso. Queremos a Tua graça, o Teu poder, nos ajuda, nos dá força, Senhor, para continuar, para prevalecer, para resistir toda tentação, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, em nome de Jesus, e que Teu nome seja sempre glorificado, e toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz e no crescimento desta palavra. Amém.